Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa segunda temporada do Adoro Gente que Desmaia, o seu podcast que fala dos desmaios da consciência. Por que não? Nós não adoramos quem desmaia de verdade, fisicamente. E faz parte. Mas aqui a nossa intenção é trazer os processos de transformação que às vezes nos levam para o limite. E aí sim nós nos transformamos em alguém que já estávamos ali buscando no íntimo ser. Eu sou Débora Lucas. Eu sou Luana Ferreira. E a essa altura você já sabe que nós somos amigas e nós nos conhecemos na pós em Psicologia Transpessoal. Mas aproveitando, se você ainda não sabia, corre lá e confere a nossa primeira temporada. Certo. Bom, com muita alegria, muita responsabilidade, cuidado e carinho que a gente traz um tema muito importante e muito bonito, que é o sentido da doença. A nossa convidada de hoje, sempre temos uma convidada, geralmente, né? Às vezes é só a gente. Sim. Mas hoje temos uma convidada que vai nos contar o que foi viver um câncer e como que essa doença ressignificou e ainda ressignifica a sua vida, as suas relações, o seu entendimento de vida. Então, é um tema muito bonito, muito recente, muito atual. Sim. Né? A doença, eu e Débora entendemos a doença como uma manifestação da alma mesmo. Eu sou, já falei em outros episódios, praticante da leitura corporal nós estamos em 2025? Uhum. Uau, há 8 anos. E a cada sintoma que eu faço no corpo, eu tenho uma prática de pôr os 2 pés no chão, respirar e pensar de onde que está vindo esse sintoma, de onde que está vindo essa dor, em que lugar eu estou desconectada com a minha essência, com a minha autenticidade, com a minha jornada. É um exercício bem constante, né? Eu faço, quem me conhece sabe que eu faço sintomas com muita facilidade, infelizmente, mas é um exercício fundamental que me ajuda a retornar para mim mesma. E doenças mais sérias, assim como o câncer ou tantas outras que a gente tem acompanhado, indicadores que demonstram a quantidade de pessoas, né, que têm sofrido com essas enfermidades, talvez queiram demonstrar alguma coisa sobre o coletivo, sobre como todos nós, enquanto sociedade, tocamos a nossa vida, mas principalmente enquanto indivíduos. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje, o sentido da doença, o sentido dos sintomas, trazendo uma convidada que já a gente vai apresentar, que é muito especial. Sim, é importante, né, e esse episódio nos alegra muito, já agradecendo a nossa convidada que já vai se apresentar, e a nossa intenção é desmistificar mesmo o assunto tanto da nossa consciência, o que nós sempre falamos, a nossa consciência ser corporificada no corpo, então qualquer sintoma está nos contando algo, e trazer mais robustez mesmo, da gente poder conversar sobre esse tipo de assuntos que já nos trazem muita dor para quem está experienciando o processo da doença, dor para os familiares, dor para os medos que vêm e nos cercam a respeito da vida quando nós falamos de sintoma ou de manifestações, quando o corpo nos para, né, num sentido mais profundo. Já querendo dizer aqui que a nossa convidada vai trazer a história dela, que é muito importante para nós escutá-la, que isso possa servir de inspiração para você e para que você faça as correlações com a sua história, e que nós estamos aqui tateando um assunto que é desconhecido. Quando nós falamos da psicossomática ou falamos da leitura corporal, não existe nada escrito em pedra. Nós sabemos várias coisas empiricamente, por observação, por fenomenologia, mas cada consciência é uma teia única e muito complexa. Então o que nós fazemos aqui é nos conhecer melhor, para juntos caminharmos em direção à cura e conseguirmos individualmente e no coletivo desfazer as nossas mazelas da consciência que acabam trazendo espaço de dor na mente ou no corpo físico. Então eu queria convidar agora a Suzana, seja muito bem-vinda, muito obrigada, para se apresentar e falar como ela chega. Eu sei que ela tem um sonho para contar pra gente também, e como tudo isso tá tocando ela, e a gente vai seguindo nossa entrevista. Uma salva de palmas. Obrigada. Então, eu sou a Suzana. Como eu cheguei aqui hoje contando já para elas que eu sonhei com esse momento aqui no estúdio, 2 meses atrás mais ou menos, eu sonhei que eu estava assistindo, eu não estava aqui nessa cadeira contando a minha história, mas eu estava participando ali nos bastidores com elas nesse momento.
Então, que esse programa tão bacana, tão importante e sabendo que isso está crescendo, e isso vai atingir mais gente, com certeza. E é um prazer estar aqui compartilhando uma história que eu estou vivendo ainda, muito recente. Alguns meses atrás eu achei que eu não estava preparada ainda para falar, quando a Luana me convidou, eu falei assim, mas de repente eu senti que eu tinha essa missão também. Por isso que eu posso contribuir com alguém que esteja passando uma situação semelhante, que se eu puder tocar alguém, já vai ser bem especial. Vamos lá, vamos respirar. Respiramos juntas. Isso. Tá tranquilo, viu? Eu conheço Suzana. Certo? Sim. Mas quem começa perguntando é você. Agora que... Não, eu posso começar. Suzana, te agradecer por compartilhar a sua história. Como a gente comentou, né? Vou falar especificamente do câncer. É uma doença... Eu lembro, eu sou casada, tô com meu marido há 20 anos, eu lembro quando eu conheci a minha sogra, eu lembro dela falar de uma pesquisa que ela leu, que em 10 anos, então 10 anos atrás, do dia de hoje, em todas as famílias teriam um caso de câncer. Uau. E é uma realidade, assim, né? A gente vivencia isso, a gente conhece, todo mundo conhece alguém que está vivendo vou usar um termo que não é a realidade, mas só para demonstrar assim, a quantidade, né? Assim, cada vez mais a gente tem esse diagnóstico, que é talvez uma epidemia, né? Assim, a gente tem um número assustador e todos nós conhecemos alguém vivendo essa questão. Eu queria saber para você, assim, a gente vai falar um pouquinho disso para o coletivo, o que significa uma sociedade ter tantos diagnósticos assim, mas eu queria saber para você, já que a gente está no Adoro Gente que Desmaia, se o câncer teve um pouco esse papel de trazer uma nova percepção de você sobre você mesma. Foi um desmaio? Tem sido um desmaio? Com certeza. Sem sombra de dúvida, porque a gente espera o câncer, né? E é engraçado você falar que é muito frequente, e na minha família, e até quando você vai relatar esses casos para os médicos, é esperado que a pessoa a partir de 60, 65 anos de idade tenha um câncer. Assim, eles já esperam isso, tanto que eu fui fazer um estudo da... Árvore genealógica? Ai, gente, como é que fugiu a palavra? É genética? Genética, isso. Genética, né? Pra ver se tinha uma predisposição genética a desenvolver o câncer. Contei diversos casos da minha família, minhas 2 famílias, e quando você fala, qual que é a idade deles? Qual que seu tio morreu de câncer? Qual que era a idade? Você, meio que desconsidera, sabe? Então, assim, é esperado que o envelhecimento, eu sou ignorante no assunto, mas o envelhecimento das células já tem essa mutação. Mas quando você tem um diagnóstico desses aos 41 anos de idade, isso é assustador, né? Assim. Então, eu tive esse diagnóstico ano passado, tá completando 1 ano que eu comecei a investigação, desde que eu tive o câncer de mama, né? Desde que a gente não comentou. Então, assim, com 41 anos, isso é um grande desmaio. Você fala assim... Como assim, né? Assim, eu tô muito nova, tô me sentindo forte, saudável, e é uma doença cruel porque ela é silenciosa, né? Então, assim, até quando você tem um diagnóstico, tive confirmação, você, mas será que é verdade? Porque eu não tô sentindo nada, não tô sentindo uma dor, não tem nada me incomodando. Então, assim, com certeza foi um desmaio que me fez parar, literalmente parar, parei de trabalhar. A primeira coisa que eu consegui fazer, graças a Deus eu pude fazer, foi um privilégio, parar de trabalhar e olhar pra mim, tipo, o que tá acontecendo? Me cuidar, né, começar um autocuidado muito além do que a medicina propôs ali, né? Então, assim, a princípio, quando tive esse diagnóstico, o foco foi realmente seguir com o que o médico estava falando, né? Então, eu segui 1 milhão de exames, 1 milhão de consultas, especialistas e tal, e fui seguindo. Até que um momento eu falei, cuidei ali do emergencial, e aí que eu fui por que isso está acontecendo comigo, né? O que isso quer dizer, né? Um câncer de mama, por quê? E foi a partir de uma provocação até da minha médica homeopata, que eu conversando com ela, em algum momento, perguntei, o que a homeopatia entende isso? Porque eu uso homeopatia há mais de 10 anos, eu sou super fã dessa medicina. E eu estava fazendo acupuntura e a homeopata, e nesse mesmo dia eu tive com os dois, eu perguntei, o que a acupuntura fala do câncer? E o que o doutor me falou foi assim, a gente entende que tem muito a ver com alguma mágoa, algum remorso. E eu já tinha escutado isso já
há muito tempo, a vida inteira eu já tinha escutado isso, mas isso não fez sentido pra mim. E aí, no mesmo dia, eu tive com a minha homeopata e ela falou, fez a mesma pergunta, ela falou assim, olha, pela minha experiência de vida, com meus pacientes, com meus familiares, com meus amigos, o que eu vejo, assim, que o câncer tá te pedindo uma mudança. É uma doença que, se você não parar e olhar com uma terapia, com uma ajuda realmente, né, o que tá dentro de você, a chance dela voltar a reincidir é muito grande. O que eu observei na minha vivência como médica e como pessoa, assim, até hoje. E aquilo ali que foi o momento que me deu aquele estalo e eu não dormi por 2 noites, assim, gente... E aí, né? O que tá acontecendo? Realmente faz sentido o que ela tá falando, né? E aí, eu já tava até... Inclusive, eu não fazia terapia ainda, mas eu já tava com o telefone de uma terapeuta há alguns meses ali no celular. E foi no dia seguinte, eu liguei pra ela, eu preciso de ajuda, eu preciso de conversar. Porque aquilo ali caiu a ficha, foi o meu grande momento, assim, meu desmaio realmente, assim, de não conseguir dormir, de não parar de pensar naquilo. E ela falou assim, eu consigo te encaixar daqui 1 semana. Eu falei assim, não, você não tá entendendo, eu preciso falar hoje. Pode ser agora, não é? Deixa eu te ligar. Mais uma hora. Não, era sexta-feira, ou sábado, acho que era sábado de manhã. Eu falei, segunda-feira, consegue pra mim? Ela consiga. E aí, segunda, assim, cuspiu um monte de informação, muita coisa que tava tentando fazer essa conexão, né, que poderia significar para mim o câncer naquele momento. Então, foi um grande desmaio e desde então eu tô tentando, né, me transformar, ver o que está me dizendo e o que eu posso mudar, o que eu posso acabar com o que está me fazendo mal, né? Entender esse campo, que para mim é muita novidade, eu não tenho essa vivência da leitura corporal. Isso aí foi quando eu comecei a ficar atenta com esses assuntos e entender um pouco mais além da doença física, né? Legal. É lindo o seu relato, assim, e ver como você conta com o seu corpo, né? É nítido de ver o quanto você tá passando por esse processo, porque pra quem tá de fora, a gente consegue olhar, tá, teve um antes, olha como o campo, você já tinha o telefone de uma terapeuta há meses, aquele campo já chegando, aí vem o diagnóstico e vem a avalanche de coisas, e agora o pós, você também integrando isso e ainda vai seguir, né, o que nós sempre falamos aqui, o quanto é um processo, e o processo de integração, o processo de adaptar o tamanho e o formato da alma, não é algo que a gente faz na superfície. E principalmente quando a gente fala desse ajuste de rota, de consciência, porque sim, todos precisamos fazer, é importante que a gente coloque também que não é, qualquer sintoma que foi criado, não significa que estamos quebrados, porque às vezes o estigma de não falar sobre vem daí, né? Parece que é algo que vai ser maior do que a consciência individual da pessoa. E aí dentro desses ajustes que você percebeu, assim, e se olhando, né, se acolhendo com carinho, como é que foi esse processo e o que foi que você percebeu que precisaria de ajuste e esse processo de acolher esse ajuste, levando a sua consciência para esse lugar de dignidade, de valia para passar por isso? Foi, acho, difícil, assim, o primeiro, que a minha mente, e eu acho que a mente da gente sempre leva a gente para um lugar mais obscuro, né, muitas vezes, né, o que a gente vive, o que a gente antecipa é muito mais obscuro do que a realidade. Então, assim, a princípio, assim, foi o sentimento de culpa. Assim, se eu tô fazendo essa doença em mim, eu tô gerando isso, o que eu tô fazendo de errado? É meu estilo de vida, é minha comida, né, eu tô virando uma pessoa rancorosa. Então, assim, foi assim, enlouquecedor, assim, nesse momento, porque eu, né, quis me levar para a culpa. Em vários momentos nesse processo, a minha consciência ainda me leva para lá e eu tenho que me policiar ainda, para trazer minha consciência, não é isso, né, vamos livre desse pensamento e vamos focar no que importa. Então, uma das reflexões foi, o meu câncer, onde ele é, né, ele é na mama. E aí, nessa primeira sessão com a minha terapeuta, ela me fez uma pergunta também, que ela falou assim, você já fez terapia antes? E aí você fala assim, gente, eu fiz terapia. Eu fiz um pouquinho de terapia, infelizmente não deu certo o processo com a pessoa que eu tava, assim, não deu muita energia. Mas quando que foi isso? Foi exatamente quando eu tinha um bebê. O meu primeiro filho tinha nascido, ele tinha mais ou menos, um pouco menos de 1 ano. E foi a maternidade me trouxe conflitos, a maternidade me trouxe questões que eu quis, naquele momento, procurei ajuda para tratar, não fui bem sucedida, continuei a vida
Aí depois não contei, né? São mãe de 3 filhos, né? Então eu tive mais um filho 2 anos depois. E agora, nesse momento que eu procurei 1 ano atrás, eu tava com outra bebê, eu tive um 3º filho e eu tava no mesmo momento de viver a maternidade novamente e com essas questões muito mais profundas e graves, que eu acho que talvez eu deixei passar aí 10 anos aí de gap, de tratar o que eu precisava tratar. Então, assim, já foi uma ficha nessa primeira pergunta dela na terapia, falou assim, a conexão do momento que eu procurei terapia 10 anos atrás é o momento que eu tô agora vivendo mais uma vez uma oportunidade de ver a maternidade e esse câncer na mama. Então, assim, a mama, gente, eu amamentei 3 filhos, né, onde a gente nutre nossos bebês. Então, assim, pra mim fez muito sentido, né? Fez caiu a ficha, assim, é isso que eu preciso tratar, né? Já me incomodou lá atrás, eu fui empurrando e agora, de novo, eu tô vivenciando mais uma maternidade e um câncer na mama. Então, assim, eu achei que era o tema que eu precisava tratar ali com a minha terapeuta e que eu tenho focado desde então. Então, a gente está falando que o seu diagnóstico veio para uma mulher de 40 anos, 41, que trabalhava, mãe de 3 filhos, uma bebezinha linda, e diante de um cenário de incerteza, né? Todos nós vivemos incertezas, mas nesse caso, ter uma doença é um fator que atenua um pouco a questão da incerteza. O que vai ser daqui para frente? Minha rotina vai ter que mudar. Eu vou ter que prestar atenção em coisas que até então eu não estava prestando atenção. E aí, você começa a fazer essas adequações. Saiu do trabalho e talvez tenha substituído esse tempo, né, esse horário, para se cuidar. Mas a maternidade a gente não tem como pedir licença, né? E aí eu queria entender como que foi para você, assim, daí você falou desse momento que você entendeu que talvez o seu câncer tivesse ligação com a forma de maternar. Como que foi daí para frente vivenciar a maternidade no momento em que você se predispôs a avaliar a maternidade? O que eu quero dizer, assim? Como que você colocou na prática isso que a sua terapeuta te propôs ou isso que você entendeu? Eu preciso revisitar isso que eu tô fazendo. Como que é isso na prática, assim? Porque eu sou mãe, eu vivo meu dia a dia, penso muito, pé no chão, respondo, mas no caso você tem que revisitar talvez seus valores enquanto mãe, enquanto você está sendo mãe de 3 meninos, sendo uma bebê. Como que é isso na prática, assim? Como é que você tem vivenciado isso? Eu acho que até os compromissos médicos que eu tive desde então, que foram bem intensos, me fizeram já começar esse movimento por desapegar um pouco deles, porque eu sempre fui muito controladora, eu sempre fui aquela mãezona que tá ali junto, que gosta de participar de tudo, nunca terceirizei uma função, sempre quis estar ali com meus filhos, né, vivenciar cada momento deles, e eu cuido da rotina deles, eu levo na escola, eu que, né, não tive babá. Então, nesse momento, eu já tive necessariamente que me afastar um pouco desse papel de mãe. Inclusive, assim, quando eu tive que fazer uma cirurgia, depois eu acho que vale a pena contar um pouquinho da minha jornada, realmente, o que eu tive que passar de cuidados médicos, mas o primeiro passo foi uma cirurgia em que eu fiquei 3 noites no hospital. Então, assim, quem tinha cuidado dos meus filhos era meu marido e minha mãe revezando, e eu tenho essa rede de apoio maravilhosa. Então já foi uma quebra de paradigma. Por exemplo, a minha bebezinha, como assim, né? Como que eu vou deixar ela sem a mãe? Como é que ela vai ficar? E ela ficou ótima, ela ficou super bem, ela, né? Então, assim... Então, acho que já fui inserida nesse processo na prática, sem querer, já só cumprindo os meus compromissos médicos. Então, e esse foi um grande ponto, porque a maternidade, um outro ponto que também na primeira sessão eu falei com a minha terapeuta, né, assim, eu me dedico 300% às minhas crianças, 300% aos meus filhos, mas a gente não tem 300% para dar. Então, esse foi... Talvez um grande ponto, sabe? Assim, talvez a primeira lição que eu tenha levado, assim, eu não posso dedicar mais, e eu sempre dediquei mais que eu podia, né? Então, assim, desde a primeira vez que eu procurei uma terapeuta, um choque, assim, de identidade, de se perder ali. Eu sou só a Suzana mãe agora, assim. E eu, assim...
muito preocupada mesmo com tudo. Eu sou aquela pessoa, assim, extremamente preocupada. Se tá comendo bem, se tá dormindo bem. Se tá comendo bem é no almoço, na janta, nas 2 frutas da manhã e da tarde, né? Então, assim, é intenso, é o dia inteiro, assim, eu sou a pessoa que sempre tive um to-do na cabeça, assim, é uma característica que eu acho que com a vida isso vai ganhando mais peso, porque as responsabilidades a gente só aumenta ou não diminui, e eu, como sempre tive, assim, um jeito de ser, tipo assim, primeiro a obrigação, depois o lazer. E aí, com a maternidade, essa obrigação tomou um tamanho na minha cabeça, na minha vida, muito maior do que tudo, assim. E aí começou a pesar. Em algum momento na minha vida, também, quando eu tinha dois filhos ainda, eu lembro do meu marido falar assim, nossa, mas você não ri mais, você tá, né, com essa carga negativa, assim, a preocupação, a ruga, assim, tipo assim, começando a ficar uma pessoa desagradável, né? Eu percebi, gente, que ninguém gosta de conviver com uma pessoa ali, mal-humorada, preocupada, né, insistente, porque pra mim era muito ferro e fogo, eu sempre levei muito a ferro e fogo, assim, porque eu quero, acho que toda mãe quer, né, que seu filho tenha uma boa saúde, né, ele seja educado, ele seja bom na escola, então é muito, tem que ir, né, e aquilo ali me consumia muito. Então, eu acho que esse 300% que foi o número que eu falei, assim, foi bom também, nossa, aí, para começar, né, eu não posso chegar nesses 300%, eu preciso ter tempo para mim, eu preciso, né, de saber quem que eu sou novamente. Então, a maternidade, eu acho que isso é muito comum para muitas mães, né, de se doar e se anular um pouco, né? Então, eu acho que, voltando a essa pergunta, então, assim, eu comecei a também deixar mais meu marido assumir um papel mais de pai, porque eu sempre cobrava dele esse papel, e ele sempre fez maravilhosamente bem, mas tinha que ser do meu jeito. E aí, ficava ruim pra mim, pra ele e pras crianças, pra todo mundo, né? Então, eu começar a viver isso mais consciente, assim, tipo assim, deixa ele fazer, ele não vai fazer do seu jeito, não é só o seu jeito que é o certo, né? E aí fui, né, deixando um pouco mais isso. Um outro ponto que eu vi que pesava muito, além da maternidade, que junto a isso, né, tomava muito meu tempo, é a casa. Por exemplo, eu não tinha uma ajudante em casa, então eu preocupava com a comida, com a limpeza, com a organização, e aí foi um movimento que eu fiz também. Depois eu falei assim, não, esse tempo eu posso terceirizar isso aqui, né, eu posso ter alguém para me ajudar em casa e eu ter mais tempo para mim e para outras questões. Então, assim, eu vi essa provocação da doença também com uma... Eu queria trazer mais leveza para minha vida. Isso é uma coisa que eu já tinha muito essa clareza. Uhum. E ficou mais evidente ainda, sabe? E como é que eu posso trazer leveza? E é engraçado que eu sempre pensei em leveza, em ser mais... um pouco zen, né? Tipo, tá tudo bem, levar as coisas menos ali, o ferro e fogo e tal, mas de repente eu li uma frase na internet que eu falei, gente, que isso? Leveza é deixar de carregar peso. Então eu tenho que deixar pra trás o que tá pesando, e assim, e foi uma ficha que caiu, assim, gente, é óbvio que é isso, mas que eu não enxergava isso, não é só eu achar que tá tudo bem aqui, mas assim, eu deixar terceirizar ou abrir mão de coisas que eu posso deixar para trás, que estão me trazendo esse peso, até como pessoa, até no meu caráter. Então, assim, eu olho para a Suzana jovem, assim, nossa, ela é tão sorridente, ela é tão leve, ela é tão mais... E aí eu acho que o peso a vida vai mudando, é óbvio, a gente vai amadurecendo, vai mudando, mas eu trouxe um peso além do que eu podia carregar com o passar dos anos. Uhum. E ficou muito evidente isso com a maternidade, porque a gente é totalmente responsável pela vida daqueles serizinhos maravilhosos, né? Então, assim, a maternidade, que sempre foi meu grande sonho, desde pequena, assim, a única coisa que eu tinha certeza na minha vida desde sempre que eu seria mãe. E eu tive a graça de ser mãe de três tesouros maravilhosos, e de repente ela veio com um peso muito maior do que eu podia imaginar. Então, assim, ou não veio, ou eu coloquei um peso maior que deveria, né, nessa vivência. Então, foi esses questionamentos que vieram e permearam. Então, me passando aí, repensar, e aí ser mãe de 3 filhos, aí se fala, né, a gente pode tratar cada um diferente, cada um é cada ser é um indivíduo, né, cada um tem suas questões, cada um tem uma forma, mas tudo bem, mas eu sou uma só. Como que eu vou tratar 3 formas diferentes? Eu tenho minhas crenças, minhas convicções, né? O que eu acho que tem que ser para eles serem, né? Pessoas corretas, impor os limites e tudo isso. E eu consigo atuar de uma forma só. E de repente eu tô me tentando agora me desdobrar em ser um pouco mais flexível, porque essa minha rigidez, né? Me trazia esse peso também.
E trazia peso para eles também, com certeza, né? Então, eles se manifestam, agora muito recente também, que eu fui entender o peso dessa minha rigidez na vida deles, né? Então, eles refletem isso e nos mostram isso também no dia a dia. Então, eu comecei a ficar mais atenta e vendo, gente, então tá, aqui com fulano eu tenho que ser diferente, com ciclano eu tenho que ser assim. Então, e esse é um grande desafio, porque é muito, muito mais fácil a gente passar por um câncer e focar no tratamento médico, gente, porque é passivo. Você vai lá, você toma os remédios, né? Você segue todas as orientações, faz a cirurgia, né? Então, assim, claro que é difícil também, gente. Eu tive muita dificuldade no pós-cirúrgico, né? Na vivência aqui no caminho do tratamento, mas eu acho que o se transformar é muito mais complexo. Uau! Nossa, que lindo! Eu até anotei aqui. E eu fico imaginando, assim, quando você descreve, né? Você já foi agraciada com a consciência de ter mais consciência no início do processo. Agora, não dá pra ter noção do que é o bicho pegar, de você ficar 3 dias, 3 noites sozinha no hospital. É mais do que um desmaio, é a noite escura escancarada. Porque não tem pra onde você correr e você precisa entrar em contato com o que antes não tinha, né? É entrar em contato com níveis de dores, e quando a gente fala mágoas, não necessariamente é algo que nós temos noção de um momento episódico, né? A gente fala as mágoas são coisas que a gente carrega até da transgeracional, assim, são coisas que nós caminhamos sem estar em contato. Como é que foi pro seu corpo vivenciar isso com você, assim? Fala um pouquinho, né, do que você já trouxe do processo prático que você disse, no sentido de a jornada de transformação junto com o seu corpo, e essa transformação do seu corpo ir abrindo espaço para entrar em contato com tanto conteúdo junto com você, quando chegou. Eu acho que andamos bem conectados, assim, minha mente, meu corpo e o espiritual também, que eu não posso abrir mão de falar disso também. Mas quando vamos voltar um pouquinho, eu tive o diagnóstico, e eu queria contar também como é que eu tive esse diagnóstico. Um dia, fui deitar à noite, deitei na minha cama e meu mamilo coçou. Eu achei uma coisa tão estranha, assim, no que eu fui com a mão pra palpar meu seio esquerdo, eu senti um nódulo. E naquele momento foi assim, caiu uma ficha, assim, tão clara, porque há 6 meses eu estava acompanhando a história da esposa de um amigo meu de infância, que até eles moram hoje na Alemanha, que ela tinha 2 filhos, estava aumentando a 2ª filha, e sentiu um caroço no seio, achou que fosse da lactação, da amamentação, deixou um tempo passar, quando ela foi investigar, ela já estava com câncer de mama, com metástase no pulmão. Então, eu acompanhei isso com a irmã desse meu amigo, é uma grande amiga minha, que está aqui no Brasil ainda, e eu acompanhei foi um drama muito grande, um momento muito difícil, sofrimento para eles, para a família e tal. Graças a Deus ela foi tratada, está super bem. E na hora que eu encostei a mão no meu seio e senti aquele nódulo, eu falei assim, gente, eu não vou fazer igual. Foi uma intuição, assim, que a gente precisa seguir, né? Assim, no dia seguinte, eu estava ligando para minha ginecologista para investigar o que era aquilo. E muito interessante, né? Porque assim, minha mãe, minha irmã, minha própria ginecologista, você acabou de amamentar agora, de acabar de parar de 1 mês que eu não estava amamentando mais minha filha. Não, da lactação, com certeza, né? Assim, com certeza. É leite empedrado, não é nada. E alguma coisa dentro de mim falava que não. Então, assim, a minha médica, né? Primeiro fui procurei a ginecologista, ela me pediu, ela falou assim, vamos fazer um exame de imagem para desencargo de consciência. Ela não me demonstrou nenhuma preocupação. Tipo assim, vamos fazer, né, para saber se tá tudo certo. E esse olhar foi incrível, porque aí eu fiz em qualquer clínica, tipo assim, marquei numa que era mais prática para eu chegar, assim, só pensei nisso com uma médica que eu nunca tinha ouvido falar, não tinha recomendação nem nada, e ela me olha assim, fala assim, olha, identifiquei aqui 3 nódulos no seu seio. 2 deles são muito redondinhos, muito lisinhos, não me preocupa. Mas tem um terceiro que está um pouco irregular. Então não é um diagnóstico, mas eu vou te indicar uma biópsia para uma investigação mais aprofundada. E esse olhar dela foi fundamental, assim, eu agradeço a Deus, né, por ela ter porque é de interpretação ali de imagem, né, então assim, a minha própria ginecologista, quando eu voltei, ela olhou assim, pra mim nem tá irregular, olha que curioso, né, e ela falou assim, mas eu vou te encaminhar pra mastologista, que a especialidade é dela, né, e você segue com ela.
Maravilhoso. Fui na mastologista e comecei a investigar e realmente, infelizmente, era um câncer maligno. E não era só aquele nódulozinho que estava irregular. Os outros que estavam lisinhos, redondinhos, bonitinhos, que não aparentavam ser nada, também eram malignos. Então, assim, aí comecei toda a jornada de vários exames, vários especialistas, e foi definido que meu tratamento seria, a princípio, uma mastectomia. Então, eu tirei toda a mama esquerda. Comecei uma reconstrução nessa mesma cirurgia e após isso passaria pela quimioterapia. Então, quando eu fiz... Então, eu fiquei o tempo todo focada ali, nesse primeiro mês, talvez, assim, fazer exames, marcar a consulta, marcar a cirurgia, conseguir liberação de plano, tudo aquilo. E aí, quando eu fiz a cirurgia, eu sentia uma pressão no peito, uma pressão que era física mesmo, porque eu tinha tirado uma mutilação, né? E tinha começado uma reconstrução da mama. Então, a gente colocou um expansor, que chama, não foi uma prótese de uma vez, mas foi um expansor. Então, assim, fisicamente tinha um aperto no peito. Mas esse aperto no peito também era da minha alma, porque... não sei se todo mundo conhece o caminho do câncer. Quando existe um câncer de mama, o caminho para ele se espalhar, para ter uma metástase no seu corpo, é através da axila. Então, toda vez que a gente faz uma cirurgia na mama, eles tiram o que chama linfonodo sentinela na axila da gente, que se ali tiver contaminado, há um indício de que pode ter sido se espalhado esse câncer. Então, essa angústia de você ter tirado esse material para uma biópsia que vai sair daqui a 10 dias úteis, ela era física pela cirurgia e ela era emocional, assim, eu não conseguia respirar direito, assim, minha irmã, a fisioterapeuta, falou assim, cuidado com a sua respiração, você tá com a respiração muito rasa, e isso pode trazer complicação respiratória mesmo no pós-cirúrgico, mas é porque eu tava com uma angústia no peito, com medo do que ia vir de resultado dessa biópsia muito grande. E aí, 10 dias depois, saiu a biópsia, graças a Deus, não tinha nenhuma contaminação, linfonodo, então, assim, aí eu comecei a respirar, e assim, aí você não consegue entender, assim, tá bom, então isso é boa notícia. Aí a minha oncologista, Suzana, isso é notícia, precisa abrir uma champanhe, isso é uma mega notícia, é pra comemorar, assim, isso é maravilhoso. Então, o câncer não espalhou, tá localizado. Ótimo, então a gente entrou com uma quimioterapia, que também é outra coisa que vale a pena quem passa pelo câncer, todo mundo sabe. Existem vários tipos de quimioterapia, e quando a gente pensa em quimioterapia, a gente imagina, né, já aquela quimioterapia muito pesada, que é quimioterapia vermelha, mas eu fiz uma quimioterapia branca, que ela é mais branda, as medicações são mais leves e menos efeitos colaterais. E mesmo dentro da branca e da vermelha, existem diferentes medicações também, que cada um traz uma reação diferente. Então, eu tive, assim, a graça de poder, com todo, né, o prognóstico, ter a quimioterapia branca, que era mais branda. E aí, então, fisicamente, voltando a essa pergunta, eu tava com essa angústia no peito, que foi a alma junto com o meu corpo vivendo. E um dia antes de começar a minha quimioterapia, eu tinha preocupação que era com o cabelo. Meu cabelo cairia né, a minha médica falou, com essa medicação, seu cabelo realmente vai cair. Eu sempre tive um cabelo enorme, um apego enorme por uma franja, que eu adorava, um franjão. Meu cabelo era virgem, nunca pintei, nunca mexi, assim. E aí eu falei, minha preocupação era, eu vou salvar meu cabelo, assim, o que eu posso fazer? Eu olhei umas opções que eu tinha de colocar uma peruca, ou depois eu cheguei na conclusão que a melhor opção seria cortar e guardar para fazer um mega hair posterior. E eu tomei essa decisão. E foi um dia antes da quimioterapia começar, para o meu cabelo não ser afetado, eu achei que seria melhor, né, cortar antes. E foi quando eu cortei o cabelo. E eu não pensei no corte de cabelo. Eu fui lá preocupada em salvar o máximo de cabelo que eu pudesse. Então, corto mais curto para poder eu ter mais cabelo depois. Essa foi a minha preocupação. E aí, quando eu chego em casa e me olho no espelho, lá eu ainda tava, quando cortou, ainda tava sorrindo, assim, tentando, acho que a gente fica anestesiado, né, no salão e tal. Quando eu cheguei em casa, eu olhei e falei assim, nossa, aí foi aquele choque físico, que assim, não me reconheço, né? Quem que é essa? E eu acho que talvez esse tenha sido muito importante, porque o cabelo, né, assim, você olha e se encara aquele todo dia, então pra você lembrar dessa transformação que você precisa, porque uma hora que você vai ver que como eu disse, que eu já estava começando a entender que era mais do que o físico ali, com a doença, eu estava passando por aquela transformação física, mas ela também, para eu não esquecer que tinha uma outra transformação muito mais profunda para acontecer.
E ela é lenta também, engraçado, porque agora meu cabelo tá crescendo e eu ainda tô nessa fase inicial dessa transformação e realmente meu cabelo vai demorar a chegar, então assim, o físico e o meu mental aqui, meu emocional vão caminhar muito juntos, assim. Então, acho que foi bem casado, sabe? Assim, está sendo ainda, né? Assim, porque às vezes você esquece, porque eu tive a graça, assim, de passar também muito forte por essa doença. E, sem sombra de dúvida, foi a força de Deus que veio desde o início. Porque no dia que eu tive o diagnóstico, que chegou o resultado da minha biópsia, eu respirei, eu fui buscar fisicamente, eu não consegui, por algum motivo, a internet não funcionava, eu fui lá no laboratório, busquei papel, e eu vi que tinha alguma coisa errada ali, né? E eu fui direto pra casa dos meus pais, meu marido tava com meus filhos em casa, eu falei, peraí, eu preciso respirar, eu fui pra casa dos meus pais, primeiro que moram pertinho lá de casa, contar pra eles, aí de repartir isso, né, foi um choque ali, mas assim, tentando entender ainda, minha mãe me deu um chá de camomila e tal, pra eu acalmar, tive meu tempo de respirar e fui pra casa. No que eu chego em casa, eu fui arrumar a janta das crianças, e meu filho do meio pega uma garrafinha, que meu outro filho tinha acabado de fazer uma excursão na mesma semana, pra uma fábrica de biscoito, mas gente, olha que como nada a ver. E ganhou uma garrafinha squeeze de lembrança, né? Para as crianças e tal. Ele falou assim, mãe, você viu o que tá escrito? Ele falou assim, mãe, você viu o que tá escrito nessa garrafa aqui que o Davi ganhou? Eu falei assim, não. Ele assim, à sua esquerda, 1.000 cairão. À sua direita, 10.000 cairão. Mas você não será atingido. Uau! Uma criança de 9 anos entregando, 8, né? Entregando isso. Sendo porta-voz, né? Do campo do divino. Então, assim... Oi, eu fiquei assim, gente, como assim? Então, assim, Deus falou comigo, mas tão claramente através do meu filho, desde esse primeiro dia do meu diagnóstico. Que lindo. E daí eu entendi, falei assim, e não por acaso também, no dia seguinte, eu tinha marcado um café da manhã com 2 amigas. Eu já tinha marcado esse café da manhã há muito tempo. E foram 2 amigas, que, assim, que também não foram à toa, que estavam ali nesse dia comigo, porque... Quando eu contei, cheguei e compartilhei com elas o diagnóstico, uma delas foi Suzana. Eu lembro de uma conversa que a gente teve há uma semana, um mês, sei lá, atrás, que a gente estava contando sobre algum sofrimento, alguma coisa, eu nem lembro o caso específico que a gente estava conversando, e que você falou assim, eu ainda não carreguei minha cruz, mas eu sei que eu vou carregar. E eu falei isso, e era uma crença realmente minha, assim, todo mundo passa por dificuldades na vida, diferentes dificuldades, seja em saúde, seja com dinheiro, né, seja N dificuldades, e assim, eu sabia, a minha vida tinha sido muito perfeitinha até agora, assim, eu não tinha carregado essa cruz, eu não tinha passado por esse momento ainda, e eu sabia que isso era uma coisa que todo mundo tem que passar para progredir, assim, essa é uma coisa que eu tinha clara na minha cabeça, uma crença minha. E aí, ela falou assim, nossa, você contando aqui do seu diagnóstico, eu lembrei exatamente da frase que você me falou. E a outra pessoa que estava comigo é a mãe de um coleguinha da escola, que ela vivenciou a filha de 1 ano e meio com diagnóstico de câncer. Nossa. E eu falei assim, gente, como que você conseguiu? Porque uma coisa é a gente enfrentar e a gente, assim, se tiver que ser em mim. Mas minha mãe fala assim, meus filhos jamais. Como que você enfrentou isso com a sua filha? E ela me contou de novo a história dela, com mais detalhes. E ela falou assim, olha, quando eu tive o diagnóstico, eu quis ir à missa. Ela é católica, eu também sou. Ela falou assim, eu quis ir à missa. E não cheguei na missa, o sermão do padre era sobre uma tempestade. Falou que às vezes a gente está numa tempestade e ela parece que vai destruir tudo. Mas ela é passageira. Ela vai passar. Então, pra gente ter fé em saber que aquilo ali é temporário, é passageiro. E ela falou que ela levou aquela palavra ali também, que ela falou assim, Deus falou, foi comigo, levou aquilo durante os 2 anos de tratamento da filha dela. Levando de 1 ano e meio até 3 anos e meio. Graças a Deus tá curada, super saudável, linda, maravilhosa. E assim, eu falei, gente, se elas conseguiram, né, se uma mãe conseguiu viver isso pela filha, eu vou conseguir, vai ser passageiro, vai passar. Então assim, desde o primeiro... Né, todo o início eu sentia uma presença de Deus muito forte. E o que eu recebi de imagem de Maria não tem condição, assim. Eu nunca fui devota de Maria, mas não parava de receber presentes, gente, as amigas trazendo imagens e correntinhas. E aí uma liga,
me mandou mensagem, não ligou, né? Tô aqui na Bolívia, tô acendendo uma vela pra você, pro Nossa Senhora de Copacabana. Outras duas passaram nesse período por Aparecida, assim, tô acendendo uma vela pra Nossa Senhora Aparecida, e trazia imagens, e tanta imagem, e assim, eu falei, gente, como assim, né? Maria tão presente, até que um dia eu tava na minha cama, não sei te falar se foi um sonho, se foi uma visão. Com certeza foi uma visão. Mesmo que tenha sido em sonho, foi uma visão. Nitidamente, eu deitada na minha cama, apareceu Maria, assim, só sorrindo pra mim. Uau! Em cima do meu pé, assim, muito claro. Por isso que eu acho que também foi uma visão. Porque, assim, foi no meu quarto, foi ali. E ela sorriu pra mim e ela tava com um manto rosa. E eu fiquei encucada com esse manto rosa, porque não é comum de ver Maria com um manto rosa, né? E quando eu comentei com uma amiga minha, né, Luana? Aí ela, olha, rosa, que é a cor do câncer de mama. Mas eu falei, nossa, é mesmo, olha que legal. Mas ao mesmo tempo eu fiquei encucada com rosa. E eu olhei na internet imagens de Maria com manto rosa e não procurava, nem poderia ter alguma oração específica, alguém que eu poderia ser devota e tal. E não achava, até que parecia uma imagem. Na verdade, não era, o manto da Maria não era rosa nessa imagem, mas era do menino Jesus que ela estava carregando, era rosinha. E era Nossa Senhora da Saúde. Olha! E aí eu fui ler, quando eu tava fazendo a químio, eu queria, toda a sessão de químio, eu quis rezar o terço. Eu que rezei o terço, né? E aí quando eu fui ver como é que era o terço de Nossa Senhora da Saúde, eu achei sensacional. Vamos ver se você sabe falar certo. Nossa Senhora da Saúde, socorro dos enfermos, socorrei-me na doença. Aí eu perdi. Peça a Jesus a cura para o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito. Então, ao invés das Ave Marias, que a gente normalmente reza no terço, esses eram os dizeres, essa era a oração que era feita. E para mim fez muito sentido, porque é isso, não é cuidar só do corpo, não é cuidar só da mente, não é cuidar só do espírito, é os três. É a tríade, né? A trindade nessa experiência. Corpo, mente. Desculpa te interromper. Imagina. Então é isso, assim, eu fui desde o começo muito forte com a presença de Deus, eu sabia que ia ser temporário, ia ser passageiro, que Deus estava comigo, que Maria estava na frente. E eu fui muito forte. E é tanta oração, tantos amigos, familiares, conhecidos, amigos da minha mãe, amigos de amigos, rezando, torcendo, mandando energia, né, seja o que for, né, desejando o bem, que fortalece a gente. Então, assim, nossa, com certeza sozinho não seria a mesma coisa, mas eu passei muito forte, convicta nessa fé em Deus, vivendo tudo que os médicos pediam, né, assim, né, passando por todo esse tratamento, e tentando me transformar, né, junto com a minha terapeuta, que é maravilhosa também, assim, me ajuda demais. E eu adoro gente desmaia, apareceu nesse caminho também, e assim, com vocês, tudo que vocês falavam fazia muito sentido pra mim, então eu tava acompanhando esse programa desde o início, e eu tenho certeza que nada foi à toa, né, assim, tudo a gente vê as conexões, depois que a gente vive alguma coisa, né, até eu pensando, me programando, porque eu ia conversar com vocês aqui hoje, né, revivendo essa jornada toda, é incrível, assim, quando você vê como tudo acontece por um motivo, né. Maravilhoso. A simbologia continua assim, né? Porque veio Maria, né? Maria é mãe. É mãe. Ela fala sobre maternar como ninguém, né? Então, que lindo que foi ela que apareceu sucessivamente, né? Assim, na sua história para te passar essa mensagem de força mesmo, né? Seu processo é muito bonito, assim, eu acho inspirador, primeiro pelo entendimento, assim, né? Que é o que você falou, né? Que eu anotei e vou pedir para fazer o corte. Falar, o corte da Suzana, do episódio da Suzana é esse. É muito fácil passar só pelo tratamento médico, ele é passivo. Então, esse seu entendimento de que é um olhar triangular, né? Olha que isso, gente. Que é um olhar triangular. E dentro desse olhar triangular, a questão espiritual tomando muita força, né? Assim, tendo muita força, muita manifestação de diferentes formas para te ajudar. E você indo para o tratamento terapêutico e cuidando da saúde, assim. Vocês já sabem, né? A gente tem um roteiro, mas eu não vou seguir o roteiro, não. Eu quero fazer uma pergunta
sei se eu vou deixar ela pro final, mas eu acho que vou perguntar ela agora, tá? Quando você fala da cura mental, emocional, você começou falando que talvez a sua manifestação da doença tenha sido para te mostrar um pouco sobre desapego e controle. Talvez eu nem consiga fazer pergunta, mas eu vou conseguir. Porque o B.O. de mãe, né, gente? Vocês já sabem, né? O B.O. da maternidade. O Freud, nós vamos falar... não vou falar nessa frase, nós vamos falar no outro episódio. Mas, enfim, o B.O. da maternidade é o B.O. da maternidade. Então, ele te trouxe essa possibilidade, um novo olhar sobre a maternidade. E aí você disse que a primeira coisa que não foi nem uma escolha, que foi imposta, que foi ter que se distanciar, te trouxe essa nova perspectiva. Hoje, para você, como é se sentir, entenda a palavra, tá? Desnecessária, entre aspas, dentro da sua casa, na rotina com seus filhos? Maravilhoso. Libertador. Gostou? Demais. É muito bom, assim, porque saber que não é só comigo, não é um peso só meu, né? A mãe tem mania de querer carregar o mundo mesmo nas costas, só que mãe é mãe mesmo, mãe é diferente de pai, mas uma responsabilidade muito pesada, né? Muita coisa que envolve ali, que traz. Então, assim, eu poder me distanciar um pouco e ter essa oportunidade agora de, com assim, minha terceira filha, Laís, poder viver uma maternidade mais leve, é tudo que eu sempre sonhei, assim, poder, né? Eu acho que tô tendo um aval, assim, de que tudo bem, Suzana, você pode ser menos rígida, né? Você pode ficar um pouco mais afastada, ser um pouco mais você, ter mais tempo pra você, porque, querendo ou não, sempre quis isso também, né? Nunca quis que a maternidade tornasse, né, o todo. Então, peraí, terapeuta de Suzana, que eu sei o nome, mas não vou falar, você também sabe quem é. Vamos recortar isso aqui. Ela já sabia a resposta da pergunta. Você sempre quis, então, a maternidade, você não estava cumprindo até de forma consciente do jeito que você queria. Não, com certeza não. Não estava bom para mim, não estava bom para as crianças, não estava bom para meu marido, né? Assim, infelizmente, porque eu realmente trouxe um peso que não podia trazer. É difícil demais desapegar disso agora também. São estruturas muito fortes, né? Muito fortes. Quem te deu essa ideia? Quem te deu essa ideia? Ótimo. De onde veio essa crença de que você tinha que ser assim? Vai saber, né? Aí é mais alguns anos de terapia pra gente chegar hoje lá. você entende que isso não é seu? Ou você ainda tá vivenciando esse descolamento? Ou não? Eu ainda não tenho essa clareza, não tenho, assim. Eu acho que muita coisa é minha. Mas você já sente no corpo que esse distanciamento... É bom, é bom. Eu não sou mãe, né, ainda. E aí, do meu lugar de filha, percebendo quando eu me afastei dos meus pais e correlacionando com essa parte, né, esse recorte da sua experiência, da sua história, eu acredito que vamos falar de nós, né, que somos todos mineiros aqui, mineiras. As estruturas das últimas gerações, elas trouxeram uma proteção que é maravilhosa quando a gente tem a mãe coruja, mas ela também é base de muita codependência. Há muitas gerações. Eu fico imaginando, se eu for trazer imagem pra isso, é como se fossem... e eu não tô querendo trazer no sentido negativo da coisa, porque não tem esse julgamento de valor, mas só pela palavra mesmo. São prisões psíquicas. Então é por isso que a gente não consegue falar, tipo, simples, por que você não deixa seu filho ir? Ué? Por que você não se afasta da sua mãe com mais facilidade? Você já tá tão assim, por que você não vai viver sua vida? Deixa seus pais em paz. E a gente pega, e eu digo do recorte mineiro, porque cada estado tem a sua peculiaridade. Cada país, se a gente vai pra Europa, é completamente diferente. E nós, pela história, enfim, né? A história do campo onde nós vivemos, parece que as almas se encalacraram tanto, se misturaram tanto, que a gente não sabe mais qual que é o meu lugar. Eu não vou tomar conta só da minha vida, eu tenho que tomar conta do outro, e aí vira essa bola de neve, e agora, individualmente, semente por semente, a gente vai transbordando isso, né? Por isso, juntando até com o nível de transbordo da sua emoção, que eu tô muito honrada de você ter a coragem de vir compartilhar com a gente, e sim, a gente pode até olhar, né? Quando é a hora de começar a falar? Quando você quiser.
Porque o transbordo tá lindo, é sinal de que tem muita emoção aí, que é uma experiência recente, que você tá chorando e colocando pra fora, inclusive a prisão psíquica, que não vai sair de um mês pro outro. Nós estamos falando de centenas de anos de construção de base de identidade de sociedade. E aí vem o transbordo tanto no corpo quanto até na família, né? Como é que você percebe até na consciência dos seus filhos? Você disse que tá mais leve para eles, do seu marido, dos seus pais. Como é que isso mexeu também dentro dessa ressonância e sintonia que tinha da prisão como um todo? Eu acho que, assim, eles não enxergam ainda tão bem esse processo. Acho que é um processo muito meu ainda, sabe? É uma luta diária mesmo, assim. Tem dia que eu vou deitar e falo assim, não, que legal, que foi um dia tranquilo com as crianças, né? Foi um dia gostoso e tal. Tem dia que não. Poxa, parece que eu tô a mesma coisa, não mudei nada. Então, assim, ainda tô muito recente nesse processo. Eu não acho que ainda assim, nem acho que as crianças conseguem perceber isso, nem até mesmo meu marido, eu acho que não tem essa sensibilidade, essa clareza ainda não, sabe? Então, acho que tô muito no início desse processo. Eu comecei esse movimento, mas eu acho que não tem um longo caminho ainda a percorrer. Aí, aproveitando a pergunta da Débora, queria te fazer 2 perguntas, assim, ainda sobre a questão sistêmica, né? Quando a gente fala da família, existem esses sistemas. A Débora perguntou da família descendente. Vamos falar da família ascendente. A gente começou você falou disso, né? Que o câncer é um diagnóstico comum na sua família. Você fala, meu tio morreu com 65 anos, morreu com 65 anos. E aí, uma vez, você comentou, eu conheço Suzana, que você queria acabar com essa história de câncer na sua família. É como se você estivesse falando que você queria enfrentar essa dor que existe, que talvez se manifeste dessa forma, para evitar que outras gerações tivessem essa continuidade. Você sente isso acontecendo? Você percebe isso na relação, por exemplo, com seus pais? Você sente que você já está fazendo essa mudança? Como que é esse entendimento para você? Esse foi um olhar que eu tive, que era uma outra crença que eu tinha em mente também, assim, porque a minha família, eu tenho muitos casos, eu tenho 2 famílias muito grandes, mineiros, né? 15 tios de um lado, eram 15 filhos de um lado e 8 filhos de outro, dos meus avós. Então, assim, todos os meus 4 tios de um lado, 4 tios de outro que morreram de câncer. Então, assim, eu já carregava uma crença de que eu não ia fugir do câncer. O câncer era uma realidade da minha família. Eu acreditava nisso. Talvez esse tenha sido meu erro. A gente criando. O bom é que a gente dá risada. Bom, não dá pra brincar com a mente. Já ficou uma atenção. Mas, não dá pra brincar com a mente. Família. E de qualquer forma, você já deixa para gerações futuras. Entendeu? Atenção. Ai. Então, assim, eu tinha... eu tinha alguma coisa dentro de mim e falava assim, né, câncer é uma realidade nossa, eu vou passar por isso também. Lógico, eu nunca imaginei passar por isso aos 41 anos de idade, mas e aí quando, né, foi os primeiros questionamentos, quando eu tive o diagnóstico e eu em conversa com Deus, meu monólogo com Deus, né, que só eu falando, eu pensei, tá bom, Deus, eu vou enfrentar isso, vai ser temporário, já entendi que é uma tempestade, eu fiz o teste genético e deu nenhuma predisposição genética. Maravilhoso, então é isso, eu vou enfrentar isso e acabou, eu vou viver eu tenho essa oportunidade de ter essa vivência mais consciente agora, né, então assim, que chega, que não, né, meus pais, meus irmãos, meus filhos, meus sobrinhos, ninguém mais seja atingido, meus primos, então eu vou enfrentar isso na minha família, assim, acreditei, falei assim, fiz esse combinado, tá bom? Só que eu não escutei a resposta, né, porque essa resposta, ela veio um pouquinho depois. Mais ou menos acho que talvez uns 2 meses que eu já tinha começado todo o tratamento, a minha mãe teve o diagnóstico de câncer de mama. E aí meu chão saiu de novo do meu pé. Meu mundo, eu falei assim, mas peraí, eu tava vindo forte, acreditando que era passageiro e que era o fim. Foi uma coisa que eu coloquei na minha cabeça. E de repente, um diagnóstico da minha mãe de câncer de mama ao mesmo tempo que eu. Eu pensei, não, então não é isso. Chorei uma semana, né? Chorei uma semana, assim, muito difícil, assim, aceitar por ela ter que passar por isso também. E por mim, falei, pronto,
o teste genético estava errado, esse câncer é genético, vou ter reincidência, e aí começa, né, a vir 1000 coisas na sua cabeça. Então, essa é uma certeza que eu não tenho hoje, né, assim, porque os fatos, apesar de que eu quero acreditar nisso, assim, já me mostraram o contrário, né, mais uma vez a gente não tem controle sobre as coisas, né, então, assim, porque eu queria controlar, falar, não, tá bom, Deus, eu vou enfrentar e ninguém mais tem, né, não é sou eu que decido isso, não é uma questão tão, né, simples. É mais assim. uma prisãozinha, né? Já que eu vou fazer então, a minha condição é que... E aí nós fugimos mais uma vez de que cada um é responsável pela criação da sua própria vida. Tem um número 78, eu vou tatuar, já falei isso, vários episódios não tatuei ainda, mas vou tatuar. Eu não sei qual nomenclatura e nem qual religião, não sei se é pastor, se é padre, se é frei, mas eu ouvi isso de alguém muito religioso, que para cada situação, não, mentira, para cada versículo da Bíblia existem 78 interpretações. E aí um psicólogo, filósofo, escritor, que não tem nada a ver com a parada da religião, escreveu a mesma coisa, que para cada situação da vida existem 78 possibilidades, no mínimo, de resoluções, de caminhos, e que a gente faz o melhor que a gente pode, o que a gente acha que tem sintonia. Na hora que você foi falando da sua mãe, eu pensei assim, Deus precisava era de 2, não era de uma não, pra acabar com a história. Não é suficiente pra história da família. Não, eu tô achando que é pouco, eu tô achando assim, é uma cura tão profunda que precisava de 2 mulheres. Foi o que eu fiquei, eu não pensei o contrário, não vai ser, eu já pensei, não, vai ser sim, vão ser as 2. Não, e é interessante a gente pensar na parte de campo para isso e juntar as duas coisas, né? Porque, de fato, toda vez dentro do campo da consciência sistêmica da família, toda vez que alguém supera alguma diversidade de uma nova maneira, essa informação entra para o sistema. Então, sim, as duas agora vão colocar novas informações no sistema e não são responsáveis por nenhuma outra pessoa. Porque a consciência, ela é viva, então não dá para nós nos responsabilizarmos pela criação de qualquer outra pessoa. A forma que você está lidando é a forma de lidar. Né? Exato. É a forma de lidar. Então, que bonito, assim, né? Esse propósito, mas mais do que isso, você está expandindo um propósito individual que... Está transbordando. E o medo da morte? Nossa, você nem passou... Eu nem esperei. Assim, ela pegou o maior tabu da humanidade e falou, é isso aqui. Como é que foi? Bebeu água hoje? Tá hidratado? Ai, vamos rir sobre a morte, né, gente? Tem que ser. Eu acho que fiquei até vermelha. Mas vou dar um contexto, então. Vamos lá. Bebe uma água, a minha acabou. Não, tem suco. Mas, assim, eu acho que num pensamento comum, a doença traz, com o próximo pensamento... talvez a possibilidade da finitude. Total. Que todos nós vamos passar por isso, mas quando você está doente, talvez soe um alarme um pouco mais alto que a gente tem no dia a dia. Como foi? Eu não tive esse medo. Momento nenhum isso passou pela minha cabeça. Eu sempre tive a certeza que seria temporário. Arrasou. Não quer dizer que foi uma jornada simples, não quer dizer que não teve sofrimento. Claro. Eu tive momentos de muita dificuldade. Mas a morte não foi algo que passou pela minha cabeça, né? Mas Deus acabou de me dar uma filha maravilhosa, né? Sendo ali, mas eu senti muito como uma oportunidade, novamente, e eu não ia deixá-las ali de jeito nenhum. Eu tinha certeza que não. Acho que era muito mais uma necessidade de me mexer comigo, de me tirar daquele ponto. E uma chance, assim, porque é outra questão, né? Assim, essa maternidade, essa minha terceira filha, não foi uma gravidez planejada. Então, rebobinando um pouquinho a fita, não sei se as pessoas entendem o que é rebobinar a fita, né? Mas antigamente rebobinava a fita. Eu também, né, 2 anos atrás, em agosto, minha filha completa 2 anos, eu tive, né, a notícia de uma gravidez e foi um susto enorme, assim, como isso aconteceu, porque eu sempre quis ter 3 filhos, meu marido sempre quis ter 3 filhos, nós combinamos desde lá de trás, quando namorávamos, vamos ter 3 filhos, Depois que veio o segundo, a gente vê
complexidade da vida, da criação de um filho, e 2 filhos maravilhosos, saudáveis e tal, mas assim, isso, né, a vida não é fácil, né, educar não é fácil, a rotina. Não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, a gente não quer mais um 3º filho. De repente, como assim, gente? Uma gravidez agora, assim, foi bem assustador. E se você vai conectar agora, quando você olha pra trás, olha que incrível, cara. Eu sempre sonhei ter uma filha menina também, eu não tinha tido essa oportunidade ainda. Eu tenho 2 filhos homens maravilhosos e eu sou super... Adoro ser mãe de menino, porque é tão prático, é gostoso. Eles são super amigos, uma idade próxima. E de repente veio ela com essa chance, porque veio ela me mostrando. Eu não sei, a gente tem como saber quando começou essa doença no meu corpo. Mas eu acho que as coisas estão muito conectadas. Sim. Porque veio a Laís e veio esse diagnóstico. E veio esse diagnóstico na minha mama, né? E veio uma nova maternidade. Então, assim, quando eu olho isso tudo, olhando ali pra trás, eu falo, gente, tudo tem um propósito, né? É um novo feminino nascendo literalmente, né? É a semente de um novo feminino literal. Eu te ajudando até pra... Te ajudando a fechar a resposta. Eu ia perder a pergunta mesmo. Não, eu tinha perguntado da morte, né, da finitude, você falou que não teve, e você falou que Deus me deu uma oportunidade, né, assim, eu acho que é uma forma diferente de enxergar a doença, assim, né, existem vários livros que falam sobre a doença como caminho de cura. Eu acompanhei na minha família, um pouco antes, não, acho que na mesma época, um processo também de adoecimento muito grave, em que muitas coisas foram curadas nas relações intrafamiliares em função da doença, assim. É uma perspectiva que talvez poucas pessoas tenham, né, mas eu acredito muito nisso que você fala do propósito. E investigar, fazer essa auto-investigação, para mim, claro que com os cuidados médicos, igual você falou, fica claro que contribuiu bastante para esse seu processo de cura. Não, você acha que faz sentido? Com certeza faz. Para fechar, então, Suzana, é muito bonita a sua perspectiva com relação ao processo da doença, porque ela traz... O meu sentimento é que é uma leveza durante talvez um dos processos mais difíceis que a gente pode encarar na vida, que é você ter limitação, você ter sofrimento, você ter dor, você ter dúvida, apesar de que você não teve tantas, mas enfim, né? Vou ter isso, vai piorar, não vai? Amanhã eu vou conseguir fazer isso, não vou? Então acho que é uma instabilidade diferente daquelas que quem não está num processo, né, desse vive, e me passa essa leveza em meio ao caos, sabe? Então eu queria fechar assim te perguntando o que o câncer tem te ensinado, e se você pudesse fazer um exercício de como a Suzana criança e a Suzana adulta, como que elas estariam te vendo hoje? Esse é um exercício que eu acho muito bonito da gente fazer, assim, porque diz muito de uma autoavaliação mesmo do caminho, do que a gente fez com a nossa história. O que eu fiz com essa história de criança? Eu cheguei até aqui, eu tive 3 filhos, tive uma doença que me ensinou algumas coisas, e quem vai ser eu? Quem serei eu? Tá certa a conjugação? Tá. Daqui pra frente, como que eu espero que ela esteja me vendo hoje? O que o câncer tem me ensinado, né? Essa é uma abordagem de olhar além da doença muito recente para mim também. Eu não tinha essa consciência, assim. Então, esse foi um grande ensinamento, assim. Talvez a leitura corporal, eu ainda quero aprofundar a leitura corporal, eu ainda quero fazer constelação familiar, porque são temas que são muito novos para mim e fazem muito sentido pela minha vivência. Então, assim, eu tô começando a entender. Eu era adepta, apesar de eu sempre gostar, por exemplo, da medicina, a homeopatia, né, da homeopatia, da medicina, seguir a medicina, né, se curar ali com remédio, né, e esse olhar que a doença não é isso, é muito, muito novo pra mim, assim. Então, assim, e tá fazendo muito sentido com tudo que eu tô vivendo.
Então, espero, assim, ter um olhar mais consciente daqui para frente, né? Na minha vida, na vida dos meus filhos, passar esse ensinamento. E é muito individual mesmo, né? Você pensar, a minha mãe vivia no câncer também, em alguns momentos eu fiz a provocação, se ela não teve vontade de fazer uma terapia, não, tá tudo bem, tá seguindo com... tem que soltar, né? Tá seguindo com o tratamento médico, né, e tal, e para ela é isso. Então, assim, e às vezes tá fazendo, será que eu que tô errado? Será que eu que tô viajando? Mas não, pra mim tá muito claro que esse é um processo de evolução mesmo, assim, é uma oportunidade. A doença vem como, né, de mostrar algo que não tá ali tão claro e que não é fácil de enxergar. E menos fácil ainda de curar. E se eu for pensar na Suzana, né, criança, olhando para o que eu me tornei, o que eu tenho me tornado, o que tem minha vida, eu acho que ela teria muito orgulho, sim. Eu acho que minha vida... eu atingi objetivos, grandes objetivos de vida, sonhos que eu sempre quis. Primeiro de todos é ser mãe, assim, ser mãe de 3 crianças maravilhosas. Minhas conquistas, né, formar numa faculdade federal, que era um grande sonho meu, minha carreira, né, eu fiz uma carreira bacana com consultoria em gestão, eu sou administradora de empresas, viajei muito, amo viajar, e esse é um grande propósito de minha vida, assim, continuar viajando, e o trabalho me proporcionou isso também. Casei com um grande amor, né, um marido que é amigo, que é amoroso, que é um excelente pai. Então, assim, eu acho que olhando para trás, eu acho que é orgulho, mas talvez um quê de surpresa também, da dificuldade de me reinventar agora, essa altura da vida, porque eu imaginava que, né, com 40 anos, já tá tudo certo, né, gente? Eu já vivi o que eu tinha que viver, já conquistei o que tinha que conquistar, mas de repente, não, eu não tô pronta, né? Eu acho que a gente nunca vai estar pronta. Essa é uma consciência muito recente minha, assim, tipo... Acho que eu não esperava que ia ter essa dificuldade aqui de me reinventar, de rever crenças, de mudar padrões, de mudar hábitos, que é muito mais difícil, como eu falei, no dia a dia mesmo, assim, né? De vez em quando eu me pego super estressada, gritando com as crianças, né, sem paciência, que ela fala, gente, não é essa mãe que eu tenho que ser, não é essa mãe que eles merecem que eu seja, né, que eles precisam que eu seja. Então, acho que tem essa surpresa, assim, de... Não esperava essa altura da vida ter esse trabalho todo agora que eu tô tendo de passar por essa transformação. Que seja eterna a transformação, enquanto dure, será. Berço ao túmulo. É a nossa frase, a transformação é de berço ao túmulo. Você tá bem ancorada, tem Deus, tem a religião, tem a terapia, tem os remédios que são importantes. Família. As relações. O seu episódio, sim, eu tenho certeza, já consigo perceber o quanto ele é necessário e vai impactar centenas de pessoas, eu não tenho dúvida. Vamos falar milhares. Milhares. Tomara. Porque é isso, quem colocou na internet já era, né? Fica ninguém. E fica ao longo do tempo inteiro. E eu tenho certeza que o campo vai entregar para quem precisa, na medida das sementes que a pessoa dá conta, em qualquer momento do processo que seja. Eu fico muito honrada com a sua coragem, sua autenticidade, de ter confiado em nós para abrir um espaço tão sagrado e tão profundo, um espaço da sua alma tão visceral como tá agora. E, assim, por mim a gente não corta nada, porque inclusive todos os momentos de respiração aqui é a verdade. As pessoas precisam perceber que é isso que nos sustenta, né? A verdade de tudo. Pega para mostrar também o seu negócio, aproveitar para referenciar uma coisa que eu quero dizer, e o berço ao túmulo, a Luciana Canguçu do CDC mencionou essa frase, sobre eu ter que dar o crédito, claro. E eu tive um professor também, Luiz Henrique, que escreveu um poema que eu vou dizer só a primeira parte, que é para todos, para nós e para todos. Não existe nada de errado com você. Qualquer diagnóstico que você tenha recebido, qualquer desafio no profissional, qualquer desafio na maternidade, como mãe, como filhos, qualquer desafio pessoal que você esteja passando, a nossa sugestão, é apenas uma sugestão, porque nós não somos donas de nenhuma verdade aqui, é que você utilize de todas as inspirações desse podcast para que você sinta no fundo da sua alma que não existe nada de errado
com você e você vai passar por isso e a vozinha interior, né, Lu, que nós estávamos falando, vai te dar as respostas que você precisa. Procure o que faz sentido para você, o que vai abrir o seu coração para um estado de mais leveza e seu corpo sabe. Muito infinitamente obrigada, Suzana, pela sua entrega, disponibilidade. Para mim foi um presente conhecer você finalmente e conhecer a sua história. Muito obrigada. Foi um prazer que possa realmente tocar e ajudar. E eu estou à disposição. Se alguém quiser conversar, compartilhar a história, entender um pouco mais da minha história, que eu possa ajudar alguém, estou super aberta e para isso que eu tô aqui. Esse aqui eu trouxe um presente que foi, sim, uma surpresa maravilhosa. Quando eu terminei minha quimioterapia, eu tava nesse dia num estado, assim, de querer expandir, de agradecimento, de gratidão, que terminei uma fase muito importante do tratamento e me sentia curada, assim, estava muito, muito feliz. Uma amiga muito querida me fez, inclusive, um lanche surpresa com outras amigas que eu não esperava, e como eu precisava daquele momento ali, eu tava assim, vamos sair, falando com meu marido, vamos sair, vamos comer, vamos fazer um lanche especial na rua com as crianças, pelo menos eu precisava expandir aquele sentimento, e de repente abro a porta do salão de festa, várias amigas reunidas ali pra me abraçar, pra estar comigo, pra agradecer, enfim, foi um momento muito gostoso. E uma amiga pegou a foto que eu publiquei, falando que foi nessa parte do meu processo ali, que muita gratidão, eu publiquei na internet, e ela, lá de Juiz de Fora, a Keila, a esposa de um amigo nosso também, e pediu encomendou assim, com a frase que eu coloquei, que era: quando as raízes são profundas, não há razão para temer o vento. Uau, então bora, gente, criar raiz e aprofundar aterramento e autoconhecimento, porque é assim que a raiz aprofunda, né, não, Lu? É isso aí, que linda a imagem da você, com a sua família. Ela mostrou, inclusive, né, tava carequinha na foto. Sim. Lindíssimo. Seguimos firmes e fortes, independente das tempestades, não é isso? Perfeito. Querida, muito obrigada. Prazer. Até o próximo episódio, gente. A gente ficou meio sem palavras. Essa é a energia. Daqui 15 dias nós nos vemos de novo. Te esperamos aqui. Como disse também, sigam o canal, compartilhem, mandem para as pessoas, curtam, comentem, tudo que vocês já sabem. Beijo.